Bom dia, amados e queridos irmãos. Que Deus nos conceda um dia abençoado, cheio de vitórias. Amém? Oremos, vamos falar com Deus. Deus, eterno Pai, soberano, maravilhoso, grandioso, bendito Tu és, louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Deus querido, te agradecemos por esta oportunidade, por mais uma noite, Senhor, de sono reparador, por este lindo dia. Deus, e agora que vamos ouvir a Tua palavra, fala individualmente com cada um de nós. Nos dê, Senhor, o entendimento, Senhor, de compreender aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesta manhã. Abençoe a professora, a pessoa que vai ministrar a Tua palavra. Seja com ela, abençoando, renovando a sua fé e a sua esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e amados. Façamos a leitura bíblica no Salmo de número 121. Diz assim a palavra do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitirá aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nestes dias tão difíceis, que possamos ser guardados, abençoados todos os dias pelo Senhor. A nossa entrada, a nossa saída, sempre. Amém? E nesse instante, vamos render graças, louvor, bendizer o nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém? E em seguida, mais um estudo bíblico. A todos, uma ótima semana e fiquem na paz do Senhor Jesus. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui na terra. Quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui na terra, amor, por onde for, com o Senhor é céu.
Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Agradeça esse Deus. Aleluia! Exalta esse nome. Aleluia! Grande é o Senhor. Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
que nessa manhã de domingo todos vocês estejam felizes, glorificando ao nosso grande e maravilhoso Deus por mais esses presentes, essa dádiva que é o dia de hoje. Um dia que nós dedicamos ao Senhor, é adoração, culto ao nosso grande e maravilhoso Deus. Convido a igreja a fazermos a oração antes de nós começarmos a nossa aula. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos reunimos nessa manhã como igreja do Senhor, com o objetivo de glorificarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por todo cuidado, por todo livramento. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus, por ter nos separado, por ter nos escolhido, porque, Senhor Deus, nós não somos merecedores e somos gratos ao Senhor por essa grande e maravilhosa graça que o Senhor derramou sobre nossas vidas, Pai. Queremos, Senhor Deus, nessa manhã pedir ao Espírito Santo do Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê orientação, que o que nós aprendemos aqui, Senhor Deus, seja para a vida, para que nós possamos auxiliar, ajudar as pessoas que necessitam conhecer o grande e maravilhoso amor do Senhor, demonstrado através de Jesus Cristo e fixado em nós, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, Senhor Deus, que somos igreja do Senhor. Seja conosco nessa manhã, Senhor Deus. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós viemos de uma série de estudos sobre a edificação da igreja, a igreja saudável, a igreja que é agradável a Deus, as marcas de uma igreja saudável que ela deixa no mundo. Então, nós estudamos a carta de Paulo aos Coríntios. Nós estudamos até o capítulo 13, falando sobre, encerrando esse estudo sobre a igreja, falando de amor, né? Mas nós, através desse estudo, nós conhecemos um pouco da igreja de Corinto. Né? Paulo nos mostrou, através dessa carta, que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha desejo de agradar a Deus, mas que, infelizmente, ela estava precisando de reparos. Ela estava passando por uma série de dificuldades que podem acontecer com as nossas igrejas também no dia de hoje. E acontecem nas nossas igrejas no dia de hoje. Então, Paulo enumerou várias dificuldades da igreja de Corinto, e nós fomos analisando, nós fomos comparando, nós fomos nos olhando como igreja, olhando para a nossa comunidade de fé, como igreja de Cristo, militante, com desejo de ser agradável a Deus, de fazer a sua vontade, de servi-lo, de ser útil, de ser vaso de honra nas mãos do Senhor. Não é isso? Então, nós vamos encerrar hoje o estudo sobre igreja, falando de a igreja, o corpo de Cristo no mundo de hoje. Vamos ler, para encerrar, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 13. Vamos à leitura. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, todos nós quem? Todos nós que formamos a igreja de Cristo aqui na terra. Mas aí, diante de tudo que nós estudamos, uma perguntinha: o que é igreja? Que conclusão nós chegamos
do que é ser igreja aos olhos de Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, dando orientações, exortando a igreja de Corinto para que ela alcançasse o objetivo, que é ser uma igreja agradável ao Senhor, fazendo o que é correto, tendo uma doutrina saudável, uma comunhão saudável entre os irmãos, né? Então aqui tem uma ilustração, olha. Só o templo não é uma igreja. A comunhão dos irmãos que se reúnem nesse templo, aí sim, isto é uma igreja. A igreja não é só aquele local fixo, aquele endereço. A igreja é militante, ela é viva. A igreja somos nós. Nós vamos à igreja, nós adoramos o nosso Deus, nós aprendemos o nosso Deus e nós saímos da igreja, ir para fora, eclesia. Nós saímos da igreja e vamos ser igreja para as pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Vamos exercer aquilo que Deus quer de nós, aquela missão que Deus nos deu, e de fazer discípulos. A igreja, ela é a boca de Deus para que o mundo possa ouvir a voz do Senhor. Os pés de Deus aqui na terra e as mãos do seu Salvador aqui e agora, no tempo e no espaço para tocar os homens. Comunidade composta por cristãos que forma um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos tronco, nós somos o corpo de Jesus. Todos os membros desse corpo são importantes e todos os membros desse corpo têm que ter o mesmo objetivo: obedecer o que a cabeça ordena, cumprir o que a cabeça pede, agradar, louvar o grande e maravilhoso Deus, Pai, Deus Criador. Amém, irmãos? Nós estudamos, né, quais são as marcas da igreja, né, porque tudo o que a igreja, em nome de Jesus, tocar, fica marca. Tudo aquilo que nós fizermos em nome de Jesus como igreja, vai ficar marcas, né? Marcas na vida das pessoas, transformações na vida das pessoas, melhoras na vida das pessoas, a divisão antes de Cristo e depois de Cristo na vida das pessoas. Tirar as pessoas das trevas, trazer as pessoas para a luz que é Jesus Cristo. Tirar as pessoas de um caminho escuro, cheio de buracos, cheio de dor e sofrimento e trazer para um caminho onde o fardo é mais leve. Amém, irmãos? Todos acreditam nisso? Todos nós, como igreja, temos que deixar essas marcas na vida dos irmãos que passarem por nós durante esse período que nós estamos atravessando, rumo à vida eterna com Deus. Igrejas saudáveis não são medidas mais em termos espirituais do que numéricos. Então, isso é muito importante. Olha aí, nas mãos de Deus, uma igreja pequenininha, mas amada, saudável, bem vista aos olhos do Senhor, agradável ao Senhor. Porque era uma igreja o quê? Espiritualmente saudável. Não precisa ser grande, mas tem que ser espiritualmente agradável a Deus, saudável, né? Então as igrejas devem tomar cuidado para não se prenderem ao pensamento de que são saudáveis simplesmente porque estão crescendo numericamente. Os líderes de igreja não devem virar as costas para igrejas pequenas ou estabilizadas. Os crentes de algumas igrejas pequenas podem demonstrar mais maturidade espiritual do que o crente de algumas igrejas grandes. Classe e Klausler, no livro deles, que chama No Little Places, quer dizer, nada é pequeno em inglês, enfatizam que Deus julga o ministério pela qualidade e não pelo tamanho. Qual é o tamanho da sua igreja? Qual é o tamanho da espiritualidade da sua igreja? Quais as obras, quais os frutos a sua igreja tem trazido para a comunidade de fé e para a comunidade onde ela está inserida?
onde você, como igreja, está inserido. Né? Então, não é quantidade, não é tamanho numérico, mas sim tamanho espiritual, grandeza espiritual, maturidade cristã, compromisso com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Esta igreja que é grande aos olhos de Deus, que é agradável aos olhos de Deus. O crescimento numérico pode ocorrer por razões erradas. Por exemplo, durante o ministério de Jesus, muitos da multidão que o seguiam estavam mais interessados nos seus milagres do que em sua mensagem, onde nós lemos isso lá em João 6,26, na nossa Bíblia. Todos temos visto igrejas que estão ficando maiores por razões erradas. Tais igrejas estão realmente crescendo? Né? Então vamos ler o que diz lá em João 6,26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Tem muitas igrejas, irmãos, lotadas, que nem cabe, tem que fazer culto com gente lá de fora. Ou então tem que dividir vários cultos durante o dia para poder atender a todos. Mas nem todos ali estão buscando os sinais de Jesus, a mensagem de Jesus. Eles estão buscando coisas materiais, prosperidade, curas mirabolantes, coisas que Jesus fazia lá no Antigo Testamento. Eles acham que é só por aquele motivo, lá no Antigo Testamento, eles acham que só por aquele motivo é que eles devem procurar a Jesus. Pelos favores que Jesus pode fazer aqui na terra. A verdadeira mensagem, eles não querem nem ouvir. Né? Então, é o que nós lemos acima, né? Que diz assim, ó, o crescimento numérico pode ocorrer por razões erradas. Barganha com Deus, falsas promessas, ordenam a Deus a todo momento, achando que se gritar e ordenar, Deus vai obedecer. Não é dessa forma que o nosso Deus age, não é dessa forma que nosso Deus quer ser tratado, não é dessa forma que nosso Deus quer ser honrado pela igreja, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque o nosso mundo está cheio de igrejas grandes, estufadas, mas com motivos, razões erradas. Pessoas buscando a Jesus por razões erradas. Culpa de quem? Culpa dos grandes líderes que não pensam em divulgar o reino espiritual, mas se enriquecerem de bens materiais, de dinheiro, achando que quando morrerem eles vão levar alguma coisa. Do que adianta, irmãos, nós ganhamos o mundo e perdemos a nossa alma, perdemos a nossa salvação. Viemos nu e nu voltaremos. É assim que o nosso verdadeiro Deus quer que sejamos. Vivamos para a honra e glória dele, para quando chegarmos na presença dele, chegarmos com vestes celestiais. Amém? Mais uma vez a mesma pergunta. Todos temos visto igrejas que estão ficando maiores por razões erradas? Tais igrejas estão realmente crescendo? Vamos refletir sobre isso. Quando nós passarmos diante de uma igreja pequenininha, com aqueles crentes fiéis, servindo a Deus diuturnamente, glorificando a Deus de todo o coração, falando de Jesus a todas as criaturas que encontram pelo caminho, salvando vidas, sendo pescadores de homens, sendo pescadores de almas, né? E quando nós passamos diante de uma igreja esplendorosa, linda, gigante, lotada de pessoas, né? A gente tem que pensar sobre isso, nós temos que refletir. Tais igrejas estão realmente crescendo? Né? Mas elas estão abrindo filiais, em cima de filiais no mundo inteiro. Tá? Mas e aos olhos de Deus? Elas estão realmente crescendo?
Né? Então vamos meditar, irmãos, vamos pensar. Né? Deus nos fez racionais, Deus abriu nossos olhos, Deus tirou os tampões dos nossos ouvidos. Então Deus quer que nós enxerguemos bem o que acontece ao nosso derredor, né? O que acontece no mundo. Deus não nos tirou do mundo, então nós participamos do mundo, mas nós temos que discernir o que é certo e o que é errado no mundo. Amém? Os primeiros capítulos de Atos registram que alguns elevados números de pessoas vieram a Cristo. Entretanto, Lucas jamais mencionou o tamanho de qualquer congregação que Paulo visitou em suas 3 jornadas missionárias. Ninguém tem qualquer ideia do tamanho de qualquer congregação a quem foram escritas as cartas do Novo Testamento. Não tem, a Bíblia não fala. Né? Paulo nunca citou isso. Paulo não dava importância para o tamanho numérico da igreja. O que tinha valor aos olhos de Paulo, também tem valor aos olhos de Jesus, é o valor espiritual da igreja. Mas qual é a principal missão da igreja? Né? Já que nós estamos estudando sobre igreja, nós vimos como que uma igreja tem que caminhar, quais os defeitos que as igrejas têm que observar para não cometer igual, vigiar dentro da sua igreja, orar, pedir o Espírito Santo de Deus que mostre, que oriente para que a igreja seja exortada, para que a igreja mude, para que a igreja cresça espiritualmente, né? Por quê? Porque a igreja tem uma missão aqui na Terra. E para ser essa missão é que tem que ser o foco principal da igreja. Né? Mas qual é a missão da igreja? Então, a missão de Deus no mundo é estabelecer o seu reino. Participar da construção do reino de Deus em nosso mundo, pelo Espírito Santo, constitui-se a tarefa evangelizante da igreja, a missão da igreja. A principal missão da igreja é a obra de evangelização. E o fundamento do evangelho é o anúncio de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Lá em Atos 2, 23, 24 diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor da morte. Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Todo-Poderoso. Né? Então, essa é a mensagem que Jesus passou, que Deus nos passou através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus vive. Jesus é Deus. E vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos reinar com ele junto do Pai. Isso aí, irmãos, é uma graça imerecida que nós recebemos de Deus. Amém? Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo falando lá na carta dos Coríntios, né, aos Coríntios, 1 Coríntios 2:2. Lá em Efésios 2:6, Paulo diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, herança boa, herança maravilhosa que nós recebemos, mesmo não merecendo. Amém, irmãos? Porque Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e nós cremos nisso. Nós temos fé. Amém? Como é que nós identificamos, como é que nós conhecemos que uma igreja é verdadeira hoje em dia? A igreja verdadeira é aquela que tem Cristo como seu fundamento e edificador.
Consequentemente, a igreja verdadeira tem a Escritura como sua única regra de fé e prática, é comprometida com a proclamação do Evangelho e zela por guardar e cumprir tudo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Se eu for visitar qualquer igreja cristã e a igreja tiver essa mensagem, tiver esse fundamento, é uma igreja verdadeira, comprometida. Não importa se essa igreja é gigante, não importa se essa igreja é minúscula, não importa se essa igreja tenha muitos membros, se essa igreja tenha poucos membros, mas se essa igreja proclama essa mensagem, ela é uma igreja verdadeira, uma igreja agradável aos olhos de Deus. Nesse sentido, é fácil perceber que a igreja verdadeira não está relacionada a uma denominação específica, a uma região específica ou a uma cultura específica. A igreja verdadeira, ela é interdenominacional, universal e multicultural. É uma igreja de portas abertas para todos que confessam a mesma fé em Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo ordenou que o seu evangelho fosse pregado a todos os povos. Então, a igreja verdadeira, ela está presente até nos confins da terra. Não é aquela igreja que está lá ficada em Jerusalém, lá em Israel. Não é aquela igreja que está em tal lugar. Não. A verdadeira igreja é aquela que professa essa mensagem. Ela é multinacional, ela é multicultural, não tem denominação, ela é universal, ela pode estar onde estiver, em qualquer país. Ela, se tiver Jesus Cristo como centro, tiver essa mensagem, ela é uma igreja verdadeira. Lá em Mateus 28:18, Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A igreja verdadeira, ela tem autoridade de Jesus Cristo. Ela faz cura, ela faz milagre, ela transforma a vida, quebra paradigma, muda as realidades, muda caráter através de Jesus Cristo. Ela tem toda a autoridade advinda do Espírito Santo de Deus que está nela. Amém? Lá em Atos 1:8, nós lemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, onde houver o Evangelho de Deus sendo pregado, as Escrituras sendo lidas, a igreja verdadeira de Jesus, militante, estará ali, orientada pelo Espírito Santo de Deus, com servos fiéis de Deus, sendo usados poderosamente, com toda a autoridade que Jesus nos outorga, fazendo milagres em nome de Jesus. Milagres de transformação de vidas, tirando pessoas do inferno, trazendo para a salvação eterna, para a vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Essa é a verdadeira igreja. Uma pergunta: você é a igreja? Que igreja você é? O Senhor Jesus nos chamou para sermos igreja e não simplesmente irmos à igreja. No entanto, ir à igreja é a tarefa mais fácil e talvez por isso seja mais frequente. O Senhor deseja que entendamos que não há uma separação entre a vida dentro da igreja e a vida fora da igreja, porque não há limites para essa separação, sendo que você é igreja ou não. Então, quando nós falamos de igreja, como nós falamos no comecinho, igreja não é só o templo, onde a comunidade cristã se reúne. Ali é o local da igreja. A igreja somos nós, os membros que formamos o corpo de Cristo, orientados pelo Espírito Santo de Deus, e o que nós fazemos quando nós saímos
da igreja. O que nós somos quando nós estamos fora da igreja. A nossa missão não é dentro da igreja, a nossa missão é fora da igreja. Nós temos que levar Jesus, apresentar Jesus, que veio, morreu e ressuscitou, que voltará e salvará os que creem, aqueles que acreditam na sua mensagem, na sua palavra. Isso é missão nossa aqui na terra. O Espírito Santo de Deus nos capacita. Então nós temos que ser igreja quando nós saímos da igreja e não quando nós estamos dentro da igreja. A igreja não é o local, mas sim o corpo de Cristo. Conforme nós temos lá em Colossenses 1:24, Paulo nos exortando, nos mostrando sobre isso. E se a igreja é o corpo, então Jesus Cristo é o cabeça. Paulo nos exorta sobre isso, nos mostra sobre isso lá em Efésios 5:23. Assim como em um relacionamento entre homem e mulher, né, os versículos de Efésios 5:23-27 descrevem o relacionamento entre Cristo e a igreja é a noiva de Cristo, e o Senhor Jesus Cristo se entregou por ela, por nós, a fim de que seja santificada para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso tudo Paulo deixou registrado para nós em suas cartas. Vamos ler na íntegra os textos. Lá em Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Lá em Efésios 5:23-27, ele fala, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então é assim que nós temos que ser como igreja de Jesus Cristo, né? Ele é o marido, ele é o cabeça, nós somos a mulher a quem ele nos ama e ele quer nos apresentar. Nós como igreja, como corpo de Cristo, vamos ser apresentados a Deus como sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito aos olhos do Senhor. Amém, irmãos? Então, ser igreja tem suas tarefas, tem seus deveres, tem suas obrigações, mas ser igreja tem o maior prêmio que um ser humano pode receber, que é ter o privilégio de servir a Deus e ser salvo em Cristo Jesus e poder morar eternamente gozando da presença maravilhosa de Deus. Isso não tem preço, irmãos. Isso aí é graça de Deus em nossa vida. Amém? Por acaso o seu corpo desobedece à sua cabeça? Obviamente não. Da mesma forma, não é possível que uma pessoa diga que é igreja se não obedecer à cabeça, o cabeça, que é Cristo. Não é aceitável um comportamento perto dos irmãos diferente do comportamento longe dos irmãos. Vamos refletir sobre isso, né? Se eu digo que sou igreja, eu tenho que obedecer a Jesus Cristo. Não adianta eu fingir, achar que obedeço, que sou fiel, junto com os irmãos, e quando eu saio para ser igreja, para cumprir a missão que Jesus me deu, o meu comportamento é de um não crente. Eu deixo de ser igreja, né? Aí a gente pergunta, será que eu sou mesmo salvo em Cristo Jesus? Será que realmente eu sou um eleito?
Será que eu fui mesmo predestinado para a salvação eterna com um comportamento desse? Se eu não tenho prazer em ser igreja quando eu saio do culto? Amém, irmãos? Vamos pensar sobre isso. É importante para nosso crescimento espiritual nos questionarmos, olharmos para nós mesmos, nos compararmos com Jesus Cristo, ver como Jesus agiu, ver como nós agimos, né? Ver o que Paulo ensinou, o que a palavra de Deus ensina e como é que nós nos comportamos diante disso. Será que nós também não estamos igual à igreja de Corinto, precisando de reparos urgentes, precisando ser modificada, precisando ser exortada em vários aspectos, né? Nós somos a igreja. Como é que está a nossa igreja? Nossa igreja está saudável? Nossa igreja está agradável a Deus? Que marcas a nossa igreja tem deixado no mundo, nos lugares que nós passamos, nas pessoas com as quais convivemos? Vamos meditar. E se for respostas negativas, vamos orar, vamos nos vestir de roupa de saco, como fazia Davi. Vamos nos quebrantar diante do Senhor, arrependidos, pedir força e orientação ao Espírito Santo de Deus. E vamos recomeçar. Vamos ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Amém? Se isso acontece, hipócrita é aquele que se comporta assim. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8. Será que eu sou um homem de coração dobre? Se sou, Jesus troca seu coração. Jesus tira o coração de pedra, transforma em coração de carne. Amém? Nós temos que ser a igreja que agrada a Deus. Augusto Nicodemos diz: não vá para a igreja esperando que o culto te agrade. Vá, ofereça um culto agradável a Deus. Nós temos que ser essa igreja que cultua a Deus e o nosso louvor, a nossa adoração chega suave em Deus e é agradável a Deus. Um culto racional é aquele culto que nós sabemos o que estamos fazendo, o porquê que estamos fazendo e principalmente para quem estamos fazendo. Para aquele que é merecedor de toda a honra, toda a glória, de toda a adoração, que é Deus. Né? A igreja neotestamentária era conhecida do povo por ser uma igreja agradável. Eu desejo que as nossas igrejas também sejam agradáveis à vista dos olhos de nossos vizinhos e pessoas que ouvem a nosso respeito. Mas para que sejamos uma igreja agradável, devemos ter o perfil descrito nos versículos todos anteriores que nós estudamos. Desde o primeiro dia que nós começamos a estudar sobre as marcas de uma igreja saudável, até hoje, tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, nós temos que ter aquele perfil descrito pela palavra do Senhor, que Paulo mostrou para a igreja de Corinto. Isso é ser uma igreja agradável, uma igreja que milita levando a mensagem da cruz. Todos juntos, com o mesmo objetivo, na mesma direção, com o mesmo discurso, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, para terminarmos, eu vou terminar com Romanos 12:1, que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Aqui encerrou-se nosso estudo sobre igreja, mas nós vamos sempre falar sobre isso. Nós temos que estar sempre nos lembrando que não é ir à igreja, e se sermos igreja é o que é importante, que não é o tamanho numérico de uma igreja que a faz agradável a Deus, mas sim a sua grandeza espiritual, seu compromisso, sua comunhão com Deus. E
vamos estar sempre lembrando disso, isso é importante, né? E nós vamos começar, então, a partir da semana que vem, um novo estudo, um novo assunto, um assunto completamente diferente, para nós fazermos mais uma caminhada pela palavra de Deus e aprendermos cada dia mais, para sermos cada vez mais preparados, para sermos servos úteis e preparados para sermos usados por Deus. Que é esse o nosso desejo, sermos uma igreja perfeita, agradável, rica, grande espiritualmente, na presença de Deus, aos olhos de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe que vocês tenham um excelente domingo e até a noite no nosso culto de adoração ao nosso Deus.